Olá pessoal, tudo bem com vocês? Acho que tá gravando. Vamos lá. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E a aula de hoje vai ser sobre a ética e a felicidade de Epicuro, certo? Ou a ética epicurista. Então vamos lá. Primeiro nós vamos falar sobre o tempo. Como sempre de costume, é introdutório, nós vamos falar sobre o tempo, sobre as normas práticas e depois no final a gente finaliza com a virtude, certo? Então vamos lá. A ética, primeiro o tempo. Entendo que o período de Epicuro, que estavam vivendo o mundo, era o período helenístico, beleza? Então o período helenístico foi tipo, o povo estava vivendo com um pessimismo muito forte, um ceticismo também. Então eles estavam cabisbaixo, estavam tristes, não praticamente todo mundo, né? Mas a população em si estava cabisbaixa, sem encontrar felicidade, enfim, todo mundo triste. Isso no período helenístico. Aí Epicuro chega para mostrar para o homem que a felicidade era possível, beleza? Então ele estabelece fortes vínculos entre o homem, deixa eu desenhar aqui. Ele estabelece fortes vínculos entre o homem e a natureza, certo? Fortes vínculos entre o homem e a natureza. Ambos são uma só unidade. Ambos são uma só unidade. Ambos são uma só unidade que são determinadas por leis universais. Isso segundo Epicuro. Beleza? Então, como é de costume, eu nem desenhei Epicuro, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar ele aqui. Ele, de boinha na vida. De boinha. Tá horrível esse desenho. Ele de boinha. Na rede, certo? Epicuro. Então vamos lá. Primeiro, o tempo era esse, o período helenístico, o tempo, e o povo estava vivendo de ceticismo, não acreditava muito nas coisas, que a felicidade não era possível, que eles não queriam ser felizes. Devido a tudo isso, Epicuro chegou dizendo, pessoal, ó, vocês precisam de 4 remédios. 4 remédios só. E quais são esses remédios? Primeiro remédio é que são remédios, pessoal. O homem, ele fala o seguinte, o homem não pode ser infeliz caso construa a sua vida e tenha uma ação de acordo com a natureza, certo? O homem, ele não tem por que ele ser feliz, tá entendendo? Se ele construir uma vida de acordo com a natureza, ele pode se tornar feliz, e não é difícil. Então, há 4 partes, certo? Eu vou falar os 4 remédios que Epicuro falou para alcançar a felicidade. O primeiro é: não deve temer os deuses, certo? Não deve temer os deuses. Os deuses não são fontes de medo. Primeiro remédio. São remédios para alcançar a felicidade. O segundo é a indiferença diante da morte. É aceitar que a morte está aí e tipo, pronto, acabou. Não deve temer a morte. Segundo é não tema a morte. Vamos lá, pessoal. O terceiro, qual seria para alcançar a felicidade? O terceiro seria a possibilidade do alcance da felicidade. Seria mais ou menos assim. A possibilidade do alcance da felicidade. A possibilidade do alcance da felicidade. Como assim, Matheus? Ele só quer dizer, quando ele fala a possibilidade do alcance da felicidade, quer dizer que não é difícil achar a felicidade. Não é difícil, é simples. Você consegue achar a felicidade. Então, eu vou botar aqui, porque eu não vou botar a possibilidade do alcance da felicidade. Eu vou botar, não é difícil. Não, a felicidade
não é difícil, certo? A felicidade não é difícil. E o quarto e último, a frase é o seguinte: a coragem e resistência eterna, interna do espírito para enfrentar os golpes do destino. Isso quer dizer o quê? O mal, ele deve ser suportado, pessoal. Isso quer dizer que o mal deve ser suportado. Então, existem males na vida que você vai ter que suportar sim. Vai ter que aguentar, pô, a carcaça. Apenas isso. Então, ele fala que o mal deve ser suportado. Beleza, então, nós definimos os 4 remédios. São os 4 remédios para alcançar a felicidade, certo? Segundo Epícoro, os 4 remédios para alcançar a felicidade. Agora, já falamos sobre o tempo, o período. Por isso que o período era o quê? Um período ceticista, no caso, era cético, não acreditava nos deuses, alguns não acreditavam nos deuses, era muito erudito, o povo estava durante o governo de Alexandre o Grande, então era um período de erudição, praticamente, muito conhecimento, procurar conhecimento, múltiplas culturas diferentes, todo mundo entrando em contato com uma cultura, com outra cultura, enfim, tava uma bagaceira só. Aí, devido a isso, o Epícoro fala, não é difícil. Vamos lá, pessoal. E aí ele pega e fala o seguinte, pessoal, existem efeitos terapêuticos para vocês, praticamente, curar o espírito, beleza? E quais são eles? Primeiro, ele fala praticamente mais 4, vou botar mais 4 aqui. Mais 4. Certo? Primeiro, a ausência de dor física. Vocês devem evitar a dor física. A ausência de dor física. Vou botar a ausência de dor. A justiça e a moderação. A justiça e a moderação, certo? A imperturbabilidade do espírito. Não perturbar o espírito. No caso, eu vou usar aqui preservar. O espírito. E por final, a amizade. Todos os fatores, certo? Todos os fatores são concepções de prazer, de procurar o prazer interno, o prazer interior do espírito humano, certo? Isso aqui são métodos para alcançar a felicidade, para você ter também a felicidade. Isso aqui são os remédios que você não deve fazer, ou evitar, certo? Aqui, não deve temer os deuses, não teme os deuses, não teme a morte é inevitável, a felicidade não é difícil de alcançar, então, fica calmo, tu vai alcançar, e não deve ser. E o mal deve ser suportado. Coisas ruins vão acontecer, você deve suportar isso. Parar de ficar lá se vitimizando, essas putaria todinha. Só que ele pega e continua dizendo o seguinte, pessoal. Olha, a raiz... Há uma essência para vocês conseguirem alcançar a felicidade. O que é? Vocês têm que ao máximo evitar a dor física. Vocês têm que viver uma vida com justiça e moderação. Ser moderado. Preservar o espírito. E praticamente, como eu vou dizer, construir amizades fortes, certo? Construir amizades fortes. Aí ele fala o seguinte: a raiz dos prazeres operam os desejos, que se resumem nas seguintes concepções e aspectos. Quais são? Então, a raiz dos prazeres operam os desejos. Então, vamos lá, eu vou escrever aqui, São 3, certo? Tem os N e N. N mais não N, NS, nem N, nem NS. Como assim, Matheus? Eu só botei isso para abreviar, certo, pessoal? Não ficar muito grande aqui e dar espaço aqui. Vamos lá. Então, N é naturais e NS é necessários, certo? Lembrando, ele definiu que
o vínculo entre o homem mais a natureza. Lembre do começo, certo? O homem mais a natureza. Então, N naturais mais necessários. Há coisas que são prazeres naturais e são necessários. E quais são esses? Comida. Qual a outra? Bebida. Quais são os outros? Vamos lá. Sei lá, doce. Algumas roupas. E etc. Certo? Esses são, sei lá, prazeres naturais e prazeres necessários. Então, a comida é um prazer necessário, é natural, a bebida, a doce, roupas, enfim, prazeres naturais, necessários. Os outros prazeres que são naturais, mas não necessários, seriam o quê? Luxo, gula, avareza, ganância, pode citar os 7 pecados capitais também, e etc. Certo? Então, eles são naturais, mas não são necessários. Luxo é natural, gula, tudinho, essas coisas são naturais, mas não é necessário você comer muito, você ter muita ganância, você ter muita luxúria, você se esbaldar de joias raras, enfim, não é necessário. Então ele evita isso. Os dois, o 1 é o que ele defende. O 2 e o 3 é o que ele discorda, que não deve se fazer. E o terceiro é nem naturais e os nem necessários. Tem pessoas que usam nem naturais nem necessários. Que tem o que? Qual é? Tendência a riquezas e ao poder. Certo? Então, nem naturais e nem necessários. Qual seria isso? A tendência à riqueza, querer ter poder, querer ser soberano aos outros. Então, isso é desnecessário para Epicuro. Beleza, pessoal? Isso é desnecessário para Epicuro. Então, para finalizar a aula, eu vou falar algumas frases, certo? De Epicuro em relação à amizade. Já botei aqui, anotei, tudo para ficar bem rápido. Certo? Então, vamos lá. Epicuro, resumão simples, rapidinho, vamos lá. Quais são os remédios, novamente? Não deve temer os deuses, não tema a morte, a felicidade não é difícil de ser alcançada e o mal deve ser suportado, certo? Tem males que você consegue suportar, então não fica se vitimizando, não corre das tuas responsabilidades, enfim. Quais são os outros 4 aspectos? A ausência de dor, tu deve evitar a dor, tu tem que ter justiça e moderação, tu tem que preservar teu espírito e concretizar amizades fortes. Ele valorizava muito a amizade, muito. Então vamos lá. A amizade era o melhor dos sentimentos, pois proporcionava a correção das faltas uns dos outros, permitindo as suas correções. Então, viver com outra pessoa, com amigos, com parceiras, enfim, ter essa vida de, como vou dizer, cooperativa, em comunidade, junto, conversando, socializando, é essencial para Epicuro, segundo, para alcançar a felicidade. Então, você tem um amigo, você que está escutando, você tem um amigo, ou 2 ou 3, enfim, você tem vários amigos. Se esses amigos te fazem felizes quando você ficar junto com ele, ou você faz ele feliz, tipo, tá a troca de carinho, você ri, brinca, conta piada, enfim, sai junto, brinca, assiste, vai pro cinema, joga bola, enfim, seja que for amigo, tipo amigo mesmo. Então, isso é uma forma de felicidade para Epicuro, certo, pessoal? Segundo, viver de forma simples, ele defendia isso. Eu vou botar 4 fatores aqui, 4, certo? Que eu botei para só centralizar, então vou só separar assim, certo? Isso é o que você deve fazer agora, certo? Cultivar, certo? A amizade, cultivar a amizade. Segundo, viver simples, controlar os seus medos, certo?
e, no final, libertar dos males, dos seus males, certo, pessoal? Isso é para finalizar a aula, para finalizar. Então, você deve, isso é o que você deve fazer, segundo algumas concepções de Epicuro. Eu resumi isso, certo? Isso aqui, resumi isso aqui, isso, e botei só nisso aqui, ó. Então, deixa eu fazer aqui para registrar para vocês. Então, vamos lá, peguei. Primeiro, cultivar a amizade. Cultivar a amizade. Viver simples. Controlar os seus medos. E por final, libertar dos seus males. É isso que você tem que fazer para viver de forma feliz, segundo Epicuro, certo? Se você não quiser fazer, não faz. Eu também não faço algumas coisas não, beleza? Mas é isso segundo a concepção de ética e felicidade de Epicuro. A ética para ele, a virtude para ele, é viver junto com seus amigos, é viver uma vida simples, beleza? É controlar seus desejos, seus prazeres sexuais, evitar excessos. Então isso tudo era as virtudes que Epicuro defendia, beleza, pessoal? Beleza? Isso é tudo os prazeres que Epicuro defendia. Muito obrigado pela aula, por ficar até aqui, certo? Para assistir até aqui. Muito obrigado. Lembrando, os links dos assuntos vai estar tudo na descrição, beleza? E até a próxima. Bons estudos. Tchau, pessoal.